Agora vem a parte mais legal. Eu vou pegar aleatoriamente aqui vídeos que estão disponíveis aqui embaixo no link para você também baixar, que estão bons na primeira vista, mas a gente pode melhorar eles com essas ferramentas básicas. O primeiro que eu vou pegar, deixa eu pensar aqui. Eu vou pegar essa pessoa sorrindo aqui e eu vou baixar aqui para a linha do tempo. Tá aqui a pessoa sorrindo, é um vídeo. Ok. Na primeira vista, a gente grava, a gente tira da câmera, se tiver tudo configurado corretamente, a gente já vai achar o vídeo muito bom, mas dá para melhorar ele. Ainda mais que isso aqui é muito intuitivo, vai depender de gosto para gosto, mas vamos ver o que eu faria nesse vídeo aqui e o que eu não faria também, né? Vamos lá, clicando nele aqui, indo em ajuste, aqui nos comandos básicos, eu já vou baixar para cá e vamos começar aqui de cima para baixo. Vamos lá. Apesar do vídeo estar muito bonito, eu acho que ele está um pouquinho amarelo, né? Eu não quero dar essa sensação tão quente, então já posso diminuir aqui a temperatura, ó, para deixar ele um pouquinho mais azulado. Se eu exagerar, ela vai começar a ficar azul. Então aqui eu já acho que está amarelo demais, embora esteja muito bonito. Não estou corrigindo, estou colocando o meu gosto pessoal. Então eu posso deixar um pouquinho mais fria essa imagem. Já mudou bastante. Eu acho que também há um pouco de excesso de rosa, porque eu acrescentei azul, a imagem estava amarela, então eu acrescentei um pouco de azul ali, né? Aliás, eu tirei um pouco do amarelo, ficou um pouco de azul, ressaltou um pouco o rosa. Depois você vai entender mais ou menos essas nuances. Então, se está um pouco rosa essa imagem, eu posso puxar um pouquinho para o verde aqui, até porque a nossa pele tem verde, não tão verde, ó. Vou puxar um pouquinho aqui, já está mais natural, interessante. Do brilho, eu não vou mexer. Eu acho que essa imagem está bem fotometrada, não tem nada aparentemente estourando, a não ser essa parte do freezer aqui, que é metálica, mas não tem o que fazer, estourou, depois a gente pode tentar corrigir. Contraste, aí sim, eu acho que essa imagem, os tons que deveriam ser escuros aqui, como o cabelo dela, a própria roupa aqui que tem bastante pontilhado, cinza e escuro, ela não está tão... não tem muito contraste, né? Não está tão preto e não tem aquela distância entre o preto e o branco. Então a gente vai aumentar essa distância, lembra? No contraste. Então vou puxar o contraste para cima. Se eu puxar para baixo, começa o efeito inverso. E começa a deixar ali o contraste, o preto e o branco muito parecidos, né? Então se eu puxar um pouquinho para cima, já começa a aumentar o contraste. Já estamos ganhando aqui uma dinâmica na imagem. Destaques. Vou tentar puxar um pouquinho para ver o que acontece aqui atrás no freezer, embora eu acho que eu não tenha informação ali, ó. Quando a gente grava a imagem estourando, se ela estourou realmente de fato, é uma cor branca gerada no vídeo, que não tem como restaurar, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vou puxar o destaque para baixo, realmente não tem cor ali, não tem muito o que fazer. Sombras. Eu acho que tá bom, acho que eu posso trazer as sombras um pouquinho para cima e contrastar um pouquinho a imagem, ó. Já ficou interessante. Iluminação, só por curiosidade, não vou mexer. Não acho que essa imagem está bem configurada. Nitidez eu não vou mexer, partículas eu não vou mexer, fading eu não quero criar aqui aquele efeito de cineminha que fica meio opaco, não quero criar. Mas a vinheta sim, tem muita informação aqui no fundo e principalmente essa parte está muito clara e eu quero chamar a atenção para o modelo, tá? Vamos lá, bem intuitivo. Eu não fiz isso aqui antes, tá? São exemplos que eu peguei de forma aleatória justamente para a gente ir fazendo junto e você pode testar essas configurações. Quero chamar a atenção para o modelo, então eu vou começar a colocar uma vinheta aqui em volta. Ok, sem exageros. Passei pela saturação, né? Essa imagem, vou saturar um pouquinho, dar um pouquinho mais de cor. Ok, esse aqui é o resultado que a gente tem. Ó, bem interessante. Ah, Jeff, mas não mudou muita coisa. Vamos ver realmente se não mudou. Vou desligar aqui o ajuste que eu fiz. Olha como a imagem era. Amarelada, pouco sem contraste. E, à primeira vista, a gente poderia colocar isso aqui num trabalho, numa edição, que a maioria das pessoas ia achar que a imagem está top. E realmente ela está muito bonita. Mas com o ajuste que a gente fez, não foi uma correção, foi um ajuste. A correção é na próxima aula. Ficou dessa forma. Vamos lá, sem perder muito tempo. Vamos para a próxima imagem. Eu vou importar aqui, por exemplo, essa aqui, outra pessoa. Não sei por que eu coloquei o nome de outra pessoa, mas é uma outra pessoa. Pronto, cena clássica. Tem uma moça, ou é um rapaz de cabelo comprido? Não sabemos, mas vamos lá. Está na praia,
tem bastante sombra desse lado, tá uma imagem muito bonita, não tem praticamente nenhum grande erro nessa imagem. Selecionando o arquivo de vídeo, clicando em ajuste, o que a gente pode fazer? Eu acho que está um pouco azulada demais essa imagem. Embora a pessoa está na praia, de moletom e calça, eu acho que não está tão quente, né? Então, mas eu vou esquentar um pouquinho mesmo assim. Eu acho que está um pouquinho azulado. Ó, eu posso esquentar um pouquinho. Já ficou interessante aqui as nuvens. Na matiz eu não vou mexer, eu vou deixar dessa forma. Saturação também não, por enquanto. Talvez eu volte aqui. No brilho, se eu colocar o brilho para cima, eu começo a perder informações nas nuvens. Então, o que eu vou fazer aqui nessa parte? Eu vou puxar o destaque, né, que são as áreas mais claras, para baixo, para garantir que eu segure aqui informação nas nuvens. Por exemplo, se eu der o brilho, eu perco informação. Se eu puxar o destaque, eu ganho um pouquinho, mas não é muito não. Ó, sem informação, estourou o céu, e aqui eu consigo trazer um pouquinho mais para baixo. Aqui eu tenho duas propostas. Ou eu posso colocar muita força na sombra, para deixar ali a pessoa mais clara, e aí a gente já tem uma imagem mais uniforme. Olha só. Olha como estava, olha como ficou. E aí eu acabei dando um... Eu não corrigi essa imagem, porque eu posso fazer uma coisa completamente contrária aqui. Eu clareei as sombras, trouxe a pessoa de volta à vida aqui na imagem, mas eu poderia ter feito o contrário. Eu poderia criar uma silhueta dessa pessoa, aumentando aqui o contraste, trazendo o destaque para baixo para manter as nuvens, tirando um pouquinho da cor aqui. E vou dar um pique aqui na iluminação. Pronto, agora eu criei uma imagem silhuetada. Eu vou diminuir um pouco aqui ainda o brilho. Destaque um pouquinho para cima, iluminação também. Pronto. Uma imagem completamente diferente também, que fica muito bonito, é mostrar a silhueta da pessoa ali que está na praia tomando o seu café. Parece que é um café. A imagem era dessa forma e ela ficou dessa forma. Então, não é uma correção, porque eu tenho aqui duas configurações que eu posso fazer. Eu posso ressaltar a pessoa, colocando as sombras para cima, ou eu posso criar uma silhueta da pessoa colocando a sombra para baixo, ali, aumentando um pouco o contraste. Sacou? Se eu quiser dar uma corzinha de cinema, deixar ali ó, um pouquinho cinza, tudo que é muito escuro, eu venho aqui e pronto. Ajustei a imagem, tá? Jeff, isso é color grading? Não, isso não é color grading ainda, tá? Color grading é aplicar uma configuração de uma cor que vai dar uma estética ali para o seu vídeo. Eu posso ter um color grading que vai deixar um filme mais azulado, eu posso ter um color grading que vai deixar o filme mais verde, e assim por diante. Sem pestanejar muito, vamos puxar o próximo exemplo aqui. Vamos pegar aqui, ó, essa imagem normal da Gabriele, foi gravada aqui no estúdio, ok? E à primeira vista, a gente configurou a câmera aqui de uma forma correta, tá tudo ok com essa imagem, mas vamos ver o que a gente consegue mudar nela. Clicando aqui, indo em ajuste, nos comandos básicos. Se eu provavelmente olhar um pouco para o outro lado do estúdio aqui, olhar um pouco para o Jackson, né, para os quadros que estão aqui atrás, e depois voltar a olhar essa imagem, eu vou ter a sensação que ela está um pouco verde, porque eu fiquei muito tempo olhando para a imagem. Então às vezes é bom a gente sair, dar uma volta e voltar para ver o que está acontecendo. Se ela está verde, então eu venho aqui na matiz, vou puxar para o rosa. Ó, já começa a ficar interessante, já está com uma cor mais natural. Eu acho que no rosto dela e aqui atrás, nos tons altos, né, no que é mais claro na imagem, está um pouquinho acentuado demais. Então se eu vier aqui em destaques, aqui no destacar, e começar a puxar para baixo, eu consigo só no rosto dela ali onde estão as altas luzes e lá atrás modificar justamente só essas áreas, olha só. Então vou trazer um pouquinho para baixo, né? Aqui já deu uma diferença. Puxando os destaques para baixo, eu consegui diminuir as luzes aqui e um pouco no rosto dela. Naturalmente ficou um pouco sem contraste, porque eu quero deixar aqui o que é preto, um pouquinho mais preto na imagem, e os tons médios um pouquinho mais para cima. Então eu vou criar o contraste, indo em contraste, né? Então vou puxar o contraste um pouquinho para cima. Obviamente, puxando o contraste um pouco para cima, eu perco um pouco de iluminação na cena, ó. Então vou dar um piquezinho aqui na iluminação.
Ok. Tá ficando interessante. Eu acho até que eu vou tirar um pouco a cor. Tem muita cor aqui no rosto dela. Vou tirar um pouquinho a saturação. Bem pouquinho. Dá um pouquinho de brilho na imagem. E ok. O que a gente modificou aqui? Ah, Jeff, mas tu tá me engamelando. Não mudou quase nada. Ó, vamos desligar os ajustes aqui que eu fiz? Desliguei o ajuste. Olha como a gente consegue ver como a imagem era verde. E aqui está uma cor natural. O que eu posso fazer? Tem muitos detalhes aqui no cenário. E eu quero chamar a atenção para a Gabi, para o centro. Vinheta. Vamos lá? Aqui a gente pode vinhetar bastante, porque parece que é a luz, né, que a gente está usando aqui que está criando o efeito de vinheta. Pronto, esse aqui é o efeito que a gente tem. Vamos desligar. Muda muito, olha só. E eu posso dizer que essa imagem está correta, essa aqui também está correta. Vamos fazer mais um aqui rapidinho. O rapaz sentado numa praia de pedras. Ok, aqui eu já consigo ver de cara, tá uma imagem bonita, porém tá muito branco aqui em cima, tá altas luzes. Vamos lá, ajustes. Altas luzes. Então eu já vou puxar o destaque para baixo. Ó. Eu já consigo. Aqui parece que não tem informação nenhuma, mas se eu puxar o destaque para baixo, eu consigo ver que tem um pouquinho de nuvem aqui, ó. Tem um pouquinho ainda, então eu vou deixar justamente aqui. Vou puxar o contraste um pouquinho para cima para dar uma diferença aqui entre os tons que são mais escuros e os mais claros. Não muito, para a gente não perder o detalhe aqui do céu. Ó, tá interessante. Vamos lá. Toque pessoal. Toquinha, casaco, na beira de um rio. Aqui parece que é um morro tapado por algumas nuvens. Deve estar frio nesse lugar, né? Pô, então vamos fazer jus ao que eu estou falando aqui. Tá frio, vamos azular um pouquinho essa imagem. Aí fica interessante. E vamos chamar a atenção colocando uma vinheta um pouquinho nos cantos aqui para deixar a atenção um pouquinho mais no centro. Eu acho que está um pouco azul demais, né? Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Aqui tá bom. Ok. De novo, mudou alguma coisa essa imagem? Mudou, não mudou? Vamos desligar o ajuste. Olho na tela. Aqui, está estourando essa imagem, está um pouquinho inexpressiva. Que tá, consegui restaurar um pouquinho das nuvens aqui, coloquei uma vinheta para puxar a atenção para o centro. Então, se eu quisesse um verão, basta que eu colocasse aqui para cima, a gente teria verão, mas eu quero um inverninho e tá ótimo. Vamos lá, eu não sei há quanto tempo tá essa aula, mas é bem interessante. Tem outra coisa para a gente ver aqui. Por exemplo, grupo musical. De cara, Jackson, o que a gente consegue ver nessa imagem aqui de cara, Jackson? Vai lá, Jackson. Ver várias pessoas. Várias pessoas. Mas o que está acontecendo com a parte escura dessa imagem? É opaca. Escura, isso. Então, o Jackson está num ângulo muito ruim ali, ele não consegue ver o monitor direito, mas a imagem está sem contraste nenhum. O que é escuro, o que é para estar preto aqui na imagem, está acinzentado. Então, o que eu faço aqui para aumentar a parte escura e aumentar ali a distância da parte clara? Contraste. Toda vez que a gente pegar uma imagem clara e cinza assim, ela está sem contraste. Então basta que eu puxe o contraste para cá, eu já começo a escurecer ali, o que é para estar escuro na verdade, né? Mas também a gente perdeu bastante informação, porque está um pouco rosa, amarelado, né? Então, se está rosa, o que a gente tem que fazer? Vamos puxar a matiz aqui para o verde. Ok? E está um pouco amarelado, vamos puxar aqui para esfriar um pouquinho essa imagem. E a gente já consegue ter uma cor um pouquinho mais natural. Tons altos, tudo que está claro aqui, vou puxar o destaque um pouco para baixo. No geral é sempre isso que a gente vai fazer, tá? Destaque um pouco para baixo, sombra um pouco para cima. É um excelente segredo. Acho que saturar um pouquinho, talvez, já está de bom tamanho. Então, essa aqui é a imagem que a gente tem. Ela estava assim, tá bem zoada. Ó. Essa aqui dá para dizer que foi gravada em log. Log, quando você receber do seu cliente e falar, eu gravei em log, você vai receber uma imagem lavada assim, que é uma configuração na câmera que parece que está ruim, mas na verdade ela mantém bastante detalhes na imagem, tá? Mas isso é um assunto para uma outra hora. Então tá, restaurei essa imagem. Dá tempo de mais um, Jax? Meia hora já. Meia hora? Meia hora sem edição. Vamos lá, vamos pegar esse aqui então.
vai ser o último exemplo que eu vou utilizar, mas você tem uma pasta aí do Pexels cheia de arquivos para você baixar aqui e treinar o olhar e configuração, conforme eu expliquei aqui nos ajustes, que eu tenho certeza que você vai conseguir ajustar qualquer imagem. Lembrando, é ajuste, não é correção. Gosto pessoal entra muito nessa parte. Aqui, primeira coisa que eu posso ver nessa imagem é que ela está sem contraste, ou seja, está aquele cinza, aquela cor inexpressiva. É isso, imagem cinza, sem muita cor. Beleza. O que eu posso fazer? Sem contraste? Vamos aumentar o contraste. Já começa a ficar interessante lá, essas ilhas aqui no fundo, o casal no meio da cena, ok. Sem cor, inexpressiva? Inexpressiva não, né? Não está errado, mas eu posso saturar essa imagem, vou colocar mais cor. Tá interessante. Vamos lá, vamos diminuir um pouco o destaque para trazer um pouco essas nuvens aqui para trás e aumentar um pouquinho a sombra. Vou dar um pouquinho de iluminação. Não sei se iluminação ou brilho, acho que o brilho é melhor. E aumentar um pouquinho mais o contraste. Já mudou bastante. Quero atrair atenção para esse pequeno caminho de areia aqui, junto com esse casal. Então eu vou colocar uma vinheta de leve aqui. Pronto. Tá aqui a imagem. Olha que bonito. Como ela era? Assim. Ok? Então, ó, como ficou e como era. Agora sim, como eu falei, tem outros arquivos aqui dentro dessa pasta que você pode mexer, que eu não mexi, né? Que você pode puxar e testar. Por questão da aula não ficar muito longa, eu não vou fazer isso. E todos os arquivos que você tem disponível aí, você pode treinar aqui o ajuste de cor. Ajuste de cor não é correção. O ajuste, a gente vai colocar muitas vezes o nosso gosto pessoal. Mas agora sim, a gente vai para a aula de correção de cor. Você recebeu do seu cliente um vídeo que estava muito escuro, um vídeo que estava com a temperatura de cor errada, estava azulado, não tinha que estar azul, ele está. Um vídeo que ficou muito claro, um vídeo que ficou muito amarelo, muito quente. Então, vamos sair do ajuste e vamos direto para corrigir esses vídeos.